Agora vimos os casos de translação, veremos os casos de reflexão. Reflexão, gente, é a mesma coisa que refletir, certo? E o que é refletir? Olha só nesse gráfico aqui, por exemplo. Eu estou fazendo o caso com relação ao eixo Y primeiro. O que é fazer isso? É eu pegar o eixo Y, usar ele como referência. E aí eu tinha a função f. O que eu fiz com ela? Se o eixo y está sendo usado como referência, eu peguei a função f e refleti ela com relação ao eixo y. Percebe que se eu pegar ela e fizer isso aqui, ó, o eixo y é a referência, ó. Peguei ela e refleti ela com relação ao eixo y. Essa nova função virou a função g. E aí eu preciso que vocês entendam que a nova função g vai ser a função antiga, que era a função f, com o sinal de menos aqui dentro do parênteses. Ou seja, a nova função g é f de menos x. E aí agora eu troquei de eixo. Estava usando o eixo y como referência, agora eu uso o x. O que é usar o eixo x como referência? Eu vou pegar a função antiga, que era f, e vou refletir com relação ao eixo x. Eu peguei ela e fiz isso aqui, ó. Virei. Isso é fazer a reflexão. E aí eu preciso que vocês guardem que quando eu faço reflexão com relação ao eixo x, essa nova função formada vai ser a função antiga multiplicada por menos 1, certo? Vamos fazer um exemplo de reflexão com relação ao eixo y. Eu vou usar a mesma função que eu usei no exemplo de translação horizontal, a função x mais 2. O gráfico a gente já conhece porque a gente fez agora há pouco. Então, olha só. Eu quero pegar essa função e fazer a reflexão dela com relação ao eixo y, certo? E aí eu vou criar uma nova função chamada função g. Essa função g vai ser a função f refletida com relação ao eixo y. Eu falei para vocês que quando eu faço a reflexão com o eixo y, eu pego a função antiga e faço o quê? Menos x. Ou seja, eu tenho que pegar essa função aqui, no lugar do x, colocar quem? Menos x. Então, olha só. F de menos x vai ser menos x mais 2. Beleza? E aí, para construir o gráfico dela, eu vou pegar dois pontos quaisquer. Eu vou pegar x igual a x igual a 3 e x igual a menos 1, certo? Para saber o y correspondente, eu substituo o x por esses dois valores. Então, deixa eu dividir aqui no meio. Nesse caso, y vai ser menos 3 mais 2. Ou seja, y vai ser menos 1. Nesse caso aqui, y vai ser menos menos 1, porque aqui tem um sinal de menos. Aí eu coloco menos 1 aqui dentro, fica menos menos 1. Mais 2. Isso vai ser igual a 1 mais 2, que é igual a 3. Pessoal, depois de achar esses dois valores, os dois pontos que eu vou usar para construir o gráfico no plano cartesiano vai ser x igual a 3 e y igual a menos 1, e x igual a menos 1 e y igual a 3. Basta eu achar esses dois pontos agora no plano cartesiano. Olha só. Nesse daqui eu vou andar 3 unidades no lado positivo do eixo x e uma unidade no lado negativo do eixo y. Nesse caso aqui eu vou andar uma unidade no lado negativo do eixo x e 3 unidades no lado positivo do eixo y. Agora basta ligar os dois pontos para formar o gráfico, olha só. Essa aqui é o gráfico da minha função g. Eu não falei que eu ia pegar a função f e refletir com relação ao eixo y? Foi exatamente o que eu fiz. Olha aqui, eu peguei a função f e fiz o quê? Virei ela com relação ao eixo y. Portanto, esse é um exemplo
de reflexão com relação ao eixo y, beleza?